Quatro meses depois do anúncio da trégua de cessar-fogo da ETA e do anúncio de negociações pelo governo espanhol, a Euronews ouviu em San Sebastián, no País Basco, Arnaldo Otegi falar em língua basca das pretensões do Batasuna, o partido do qual é porta-voz e que continua ilegalizado. Otegi não condena as ações da ETA porque o Partido Popular também não condena o franquismo e defende o direito do povo basco à autodeterminação por ser um dos povos mais antigos da Europa. Como explica que haja pessoas prontas a matar e a morrer pelo País Basco, agora que a autonomia é uma das mais importantes nas regiões europeias? O povo basco é um dos mais antigos da Europa. E há uma coisa que os bascos amam acima de tudo, é a liberdade e a liberdade de decisão. Por isso, enquanto esse direito for recusado e negado aos bascos, as pessoas estarão sempre prontas para a luta. Passaram 4 meses desde o anúncio da trégua pela ETA. O senhor reconheceu ter tido antes várias reuniões com os socialistas. Deram alguns frutos? A construção de um clima de confiança entre as partes, a vontade de fazer abordagens diferentes e de dar soluções democráticas aos problemas. O diálogo é sempre benéfico. A esquerda independentista basca mostrou-se sempre pronta para o diálogo. E o fruto deste trabalho vasto, profundo, duradouro, foi reunir os dois partidos para equacionar a possibilidade de resolver o conflito pelo diálogo. Não definiu um roteiro? Não definimos um roteiro. Mas estas reuniões são uma prova de vontade das duas partes de resolver o conflito pelo diálogo. Além do mais, pensamos que o plano de ação deve ser definido por todos os atores sociais, sindicais e políticos do País Basco, em todo o País Basco. O roteiro não deve ser estabelecido apenas pelo Partido Socialista ou pela esquerda independentista. Isso deve ser feito por todos os atores sindicais, sociais e políticos e por todo o povo basco. O governo espanhol declarou que no futuro não falará de política sem ser com os partidos legalizados. O seu partido foi legalizado por não ter condenado a violência. O que está pronto a fazer para voltar à legalidade? Antes do mais, é preciso sublinhar que na Europa é raro que um partido seja ilegal. A desculpa invocada para nos ilegalizar é de que não condenamos a luta armada da ETA. O Sinn Féin fazia o mesmo na Irlanda e Nelson Mandela fazia o mesmo enquanto estava na prisão. De facto, a questão não é condenar os problemas ou parte dos problemas. A questão é que um partido político deve, antes de tudo, resolver os conflitos de maneira eficaz. E nós estamos prontos para a resolução. Mas, na minha opinião, há um paradoxo que recentemente apareceu na Europa. O Partido Popular não condena o franquismo e ninguém legaliza o Partido Popular. É, portanto, um partido que concluiu pactos com Hitler, o mesmo Partido Popular que nos pede para entrar numa dinâmica de condenação. Nós devemos estar na legalidade porque essa é a vontade dos cidadãos e do nosso povo. Dinamikan sartzeko, gu legalak izan behar gera gure herritarrak eta gure herriak horrela nahi dulako. Territorialidade, direito de decisão do povo basco, o futuro dos presos da ETA, quais são os pontos que para si não são negociáveis? Temos uma linha vermelha delimitada pela democracia, pela liberdade e pela justiça. Pensamos que é preciso admitir, sem qualquer dramatismo, que existe um país que se chama País Basco e que é preciso reconhecer que este país é uma nação no sentido lato. Reivindicamos uma posição de esquerda e, por isso, afirmamos que somos uma nação sem dramatismos. Também é preciso admitir aquilo que, para nós, não passa de uma lógica democrática, o respeito às decisões do povo basco. Noutros termos, é preciso que aconteça aqui o mesmo que aconteceu no Montenegro, na Lituânia, na Letónia, na Estónia, o que aconteceu na Europa e o que vai acontecer em Gibraltar. Isso tem de acontecer também no País Basco, ou seja, devemos respeitar a vontade do povo basco. Gertatu dena, hori Gibraltarrekin gertatuko dena, euskaldunekin ere gertatzea, da, errespetatzea euskalduna nahi duguna. Relativamente ao direito de decisão, pensa que o governo espanhol aceitará uma consulta sobre a autodeterminação? Esperamos que sim. De facto, a nossa esperança não se refere apenas à vontade do governo espanhol.
É claro para nós que essa é a vontade da maioria do povo basco e pensamos que isto é a reivindicação de um princípio democrático que tem uma base democrática sólida. Assim, pensamos realmente que o governo espanhol ou o governo francês, se na verdade são democráticos e mais ainda se forem de esquerda e ainda mais no caso dos espanhóis se forem republicanos, devem aceitar o que para nós é uma operação democrática simples. É preciso ouvir o povo basco. É o caso no Montenegro, porque não no País Basco? É o caso na Lituânia, porque não no País Basco? Por outras palavras, como europeus e sendo um dos povos mais antigos da Europa, exigimos a igualdade de direitos com os outros europeus. Considera que uma parte do País Basco está em França, portanto pede ao Estado francês para participar no processo. Ora, Paris considera que a questão da ETA apenas diz respeito à Espanha. É realista continuar a pedir a participação da França? Mais do que realista, penso que é indispensável. De facto, a França mantém a sua posição, declarando que a questão basca é um problema de Espanha. E acho que nem os franceses acreditam nisso. É uma perfeita mentira, pois há bascos no Estado francês e, neste momento, os bascos do Estado francês reivindicam uma instituição própria no País Basco e um estatuto político que dará ao País Basco um reconhecimento institucional. Estou convencido que, se as coisas se desenvolverem no País Basco do Sul e no Estado espanhol, o Estado francês também deve mudar de posição. Os bascos têm um problema com os dois Estados. Resumindo, a questão basca é um problema europeu e a Europa deve procurar uma solução. Acha que a ETA deve pedir perdão pelo sofrimento causado? Sempre que as condições são criadas no início de um processo, tenta humilhar-se a parte adversa, passar-lhe uma rasteira. Esse género de atitudes será bem-vindo, mas penso que, em princípio de processo, serve apenas para criar obstáculos. Se o processo se desenvolve e se, por fim, como na Irlanda, chegarem a um acordo final, esse tipo de atitude será necessário dos dois lados. Estou convencido que isso não será impedimento, uma vez que o processo e o conflito serão ultrapassados.